Muito bem, pessoal. Aula de número 7 de sistemas de transporte, tá? Uma disciplina aí do curso de Engenharia Civil, né? E nós vamos hoje ter a última aula abordando aqui as ferramentas e técnicas para análise dos sistemas de transporte. Terceira parte da nossa aula, né? A nossa série, né, de aulas falando sobre esse tema aí, tá? Mais à frente a gente vai avançando com a disciplina, né? E vai construindo o nosso objetivo principal dessa disciplina aí, conhecendo, né, todos os aspectos dos sistemas de transporte, como a gente tem construído até agora, tá? Bom, então, para começar já nossa aula, né, vamos falar um pouquinho sobre técnicas de análise de regressão, tá? Vou fazer aquela leitura básica e os comentários dos slides. No final, eu já tento comentar como um todo o que significa isso. Tá? Então, na engenharia, em aplicações de engenharia, as relações entre as variáveis, né, as variáveis que compreendem aquele objetivo específico, são determinados com base em observações empíricas, aquilo que você observa mesmo, que não exige um conhecimento científico. O que é empírico é aquilo que já vem de conhecimento seu, prévio, né? Dados coletados em experimentos controlados, né? Então, nós tivemos exemplos disso aí, né? Como contagem de veículos, opa, velocidade dos veículos e tudo mais. Então, experimentos controlados, né? Ou de eventos em tempo real, observados diretamente no local. Então, quando a gente tem essa necessidade aí, no caso dos sistemas de transporte, a gente pode recorrer a algumas técnicas para compreender melhor esse tipo de prática, né? Normalmente, uma variável é denominada dependente quando o seu valor depende dos valores de outras variáveis. Tranquilo, né? Uma variável depende de outros componentes, né? Como uma função, por exemplo, né? Estas denominadas independentes, ou seja, as outras variáveis são independentes dessa que depende dessas outras para funcionar aí o processo, né? Assim, a coleta de dados serve para determinar a existência de uma relação que pode ser expressa matematicamente entre as variáveis dependentes e as variáveis independentes, tá? Então, tudo fazendo uma jogada, né, entre essas variáveis para você ter um objetivo específico a partir dessas observações aí, né, e da inter-relação entre essas variáveis, tá? Se os resultados indicarem uma relação que se encaixa nos dados, a expressão matemática pode ser utilizada, né, em análises adicionais de problemas de transporte, que é o nosso caso aqui. Então, utilizando variáveis, né, que são dependentes e variáveis que são independentes para um objetivo específico, tá? Então, vamos ver exemplos disso aí. Quando há apenas uma variável independente para analisar, a relação com a variável dependente pode ser representada com um gráfico de dispersão, que é esse gráfico aqui embaixo. Nós vamos ver mais para frente ali, tá? Exemplo disso daqui. Esta variável é assinalada ao longo do eixo Y, que está aqui, né? O eixo Y é o vertical, né? Não vou riscar em cima do gráfico ali. E é independente ao longo do eixo X, conforme ilustra a figura aqui. Nessa figura pode-se ver facilmente que parece existir uma relação linear entre as variáveis, ou seja, o X depende do Y ou o Y depende do X, e eu tenho uma crescente ali, né? Por exemplo, quanto maior o número de carros, maior o fluxo de automóveis de uma via, né? Entendeu? Então, sempre crescendo. Carros, fluxo de carros, né? Dentro de uma via, tá? É isso que esse gráfico está propondo para a gente aqui. Bom,
Eu posso, a partir disso, montar as equações, né? Y igual a mais B vezes X, onde o Y é a variável dependente, o X é a variável independente, o A é uma constante que apresenta a intercepção da linha ajustada com o eixo, e o B é a inclinação da linha ajustada. Então, são variáveis que a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, quando há duas ou mais variáveis independentes, agora começa a se complicar um pouquinho mais a coisa, né? E uma maior quantidade de dados, o processo gráfico é substituído por técnicas computadorizadas. E nós vamos fazer isso na aula hoje mesmo, tá? A análise de regressão é uma técnica útil quando lidamos com inúmeras variáveis independentes, tá? Como nós vimos aí em alguns exemplos anteriores, né? Eu tenho lá um número X de residências, em um número X de vias, com um número X de carros, com um número, estou falando só X, mas XY, tá? Com o número de pessoas que utilizam essa via, de trabalhadores, né? Então, são várias variáveis, né? Para usar a análise de regressão, considere um modelo matemático, seja linear, quadrático, exponencial, né? Um modelo matemático para a relação entre a variável dependente e as variáveis independentes, relacionando essas variáveis. Uma que depende das outras e as outras independentes, né? O método dos mínimos quadrados é utilizado para determinar os valores dos coeficientes para cada dependente. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, pessoal, uma maneira de utilizar o computador ao nosso favor para poder calcular isso daqui, tá? De modo que minimize a soma dos quadrados das diferenças entre os valores observados da variável dependente y e os estimados pelo modelo matemático. Agora nós vamos ver, não se preocupe, tá? Então, a soma do quadrado das diferenças, que é a soma do quadrado das diferenças. O quadrado está aqui, da diferença dos y aqui, tá vendo? Um y menos o outro. Entre os valores observados e os estimados da variável dependente pode ser expressa com essa equação, onde o yi é o valor observado de y, ou seja, correspondente ao valor de xi, e o y, não sei como chamar isso aqui, vou chamar com o chapéuzinho ali, com o circunflexo, né? É o valor estimado para y correspondente ao valor de xi, tá? Então, essa relação entre essas variáveis que a gente tem, ela pode ser calculada por essa equação aqui. Então, técnicas de análise e regressão. Então, vamos ver agora como avançar nesse sentido e como calcular mesmo isso daí daqui a pouquinho. Então, o método da regressão linear é o caso mais simples de regressão linear entre duas variáveis, uma dependente e outra independente, né? É mais ou menos como uma função mesmo, né? Então, y é igual a mais bx, que é a equação que a gente viu ali atrás. Para estimar os valores, os parâmetros de a e b, que são os valores que estão aqui, né? O a e o b, usa as equações 1 e 2, 1 essa daqui e a 2 a que a gente acabou de ver, substituindo o a mais o b xi pela equação 2. Ou seja, nós vamos só misturar equações aqui, tá? Então, já começamos a abranger aqui, né? A compreensão. Nós temos a equação número 4, tá? As derivadas parciais S e a relação A e B são determinados igualados a zero, como mostrado nas equações 5 e 6, e aqui nós temos mais duas equações. Mas a gente vai ver de forma mais simples isso daqui, só para vocês terem acesso a essas informações, tá? Então, resolva as equações 5 e 6 simultaneamente para obter as seguintes expressões, os parâmetros A e B. Então, agora eu tenho aqui a equação 7, onde eu misturei todas essas equações lá atrás, né? E também o A calculado dessa forma. Então, eu calculei o B e o A nessas duas equações. Já vocês vão entender isso aqui, tá? Em que x e y são os valores médios para análise de x e de y, que são os meus dados, as minhas variáveis ali dentro dessas equações, né?
A determinação dos valores do numerador da equação 7 requer os valores de x e de y, né? Que sejam calculados por valores observáveis nas variáveis x e y. Tá? Em seguida, o x é subtraído, e assim a gente vai avançando, xi para resultar em xi menos x, linha, né? Dessa forma, o y' é substituído por cada valor de y1, resultar para... Enfim, não vou ficar fazendo essa análise toda. Vamos direto para exemplo disso. Então, veja só agora. Uma das tarefas mais comuns para os engenheiros de transporte é avaliar o quê? O impacto de um novo complexo residencial ou comercial. Que impacto esse complexo criará para uma rede de transportes? Tá? O primeiro passo para essa avaliação é estimar o número de viagens, tá? Dessa rede de transportes para esse novo complexo residencial que o empreendimento gerará. Modelos empíricos, desenvolvidos com a utilização de dados coletados em locais similares, podem ser utilizados. Já existiu um semelhante no local X. Vamos fazer aqui agora no local Y, mais ou menos a mesma coisa. É isso que está dizendo aqui. As técnicas de análise de regressão são muitas vezes utilizadas para desenvolver esses modelos, relacionando as variáveis independentes Y, que são as viagens geradas pelo novo complexo, a uma ou mais variáveis independentes X. Por exemplo, X1, que é a área do empreendimento em metros quadrados, e o X2 é o número de funcionários. Então, nós temos uma variável dependente, né? O número da variável dependente significa que o número de viagens geradas por esse complexo, ela vai depender da área do empreendimento e do número de funcionários nesse empreendimento. Então, aqui que está a jogada aí dessa regressão linear, com uma variável independente, que é o que a gente vai ver agora. Então, vamos ver aqui nesse exemplo 1. Estabeleça uma relação, esse é o desafio agora, deixa eu só ver um negócio aqui. Estabeleça uma relação entre o número total de viagens geradas por um edifício comercial e seu número de funcionários. Beleza? Os dados consistem no número de viagens de e para o local observado, né, durante o horário de pico e o número de funcionários desse edifício comercial. Tá? 20 edifícios comerciais foram selecionados para a pesquisa e os dados estão apresentados na tabela. Nós já vamos ver a tabela. Desenvolva um modelo de regressão que relacione o número total de viagens gerados por um edifício comercial Y com o número de funcionários que trabalham nele, X. Então, o edifício comercial é o Y, né? O total de viagens desse edifício é o Y, que é a nossa variável dependente, e o número de funcionários que trabalham é a variável independente disso. Então, o número total de viagens vai depender do número de funcionários. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer junto com vocês. Então, deixa eu só colocar aqui primeiro. Vamos começar a nossa solução aqui. Deixa eu só abrir um novo aqui. Beleza, só para a gente fazer junto, tá? Então, determina o valor de A e de B em um modelo de regressão linear, utilizando as equações 7 e 8, que foram aquela que a gente viu lá atrás. Deixa eu voltar aqui, ó. A 7 e a 8, né? Onde a gente encontra o A e o B, né? A variável dependente Y, que é o número de viagens gerados, né? E a variável independente X, que é o número de funcionários. Então, calcule o número médio Y' e o valor médio X',
o produto da soma, que produto é multiplicação, né? Da somatória entre o xi, o x', y', y', e a soma dos quadrados, que a somatória, né? Dos quadrados lá, de xi menos x'. Os cálculos serão realizados com a ajuda do Microsoft Excel. Então, a gente vai usar o Excel para fazer a parte mais difícil para nós, tá? Então, aqui a gente já começa, tá? Então, perceba que aqui nós temos a tabela que, por observação e por contagem, né, nós já conseguimos ver que nos 20 edifícios aqui, ó, tá? Aqui nos 20 edifícios, nós temos o valor de X, de Y, e o valor de X. No edifício 1, eu tenho 331 viagens de veículos com o número de 520 funcionários. No edifício 2, 535, com um total de 770 funcionários, tá? Então, a gente vai encontrar, a partir do Excel, e aqui eu já coloquei uma imagem para vocês podem ver isso lá, inclusive, a planilha eu já deixei para vocês lá, salvo, tá? Eu vou dar só um escape aqui, tá? Ok. E eu vou pegar e vou fazer junto com vocês aqui na planilha, e depois a gente volta lá para o... Deixa eu tentar colocar maior aqui. Tá. Deixa eu só pegar aqui. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é digitar os dados ali. Tá? Ó. Digitei os dados, tá? Como eu já tinha digitado, eu só copiei e colei, né? Mas se eu não tiver essa possibilidade, eu tenho que digitar mesmo, né? Só colocar assim, funcionários. Tá. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui a mesma planilha, né? Onde eu tenho, deixar maior um pouquinho aqui, ó, número de edifícios, as viagens e os funcionários. Só que não é só isso que eu quero, né? Eu preciso é, fazer alguns cálculos aí que daria muito trabalho de eu fazer na mão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, mais quatro colunas aqui e vou ir mesclando e nomeando elas, tá? Opa. 2, 3, 4. Essa daqui eu vou te chamar de Y menos Y', tá? Eu vou fazer o seguinte aqui também. Eu vou pegar aqui, ó. Isso. Essa outra aqui, eu vou chamar de Y menos Y' vezes X menos X', tá? Ok. Essa daqui, desculpa, pessoal, essa daqui é na frente aqui. Dá Aqui é X menos X'. Já vocês vão entender por quê, tá? Aqui é X menos X'. Essas são as equações que estavam ali atrás no enunciado do exercício, né? X menos X' elevado ao quadrado, tá? Bom, aqui agora, só vou colocar aqui vou colocar negrito também, beleza, e vou formatar, não é isso que eu quero, é aqui, acho, né?
Só ficar tudo na mesma cor aqui em cima, tá? Beleza. Então, o que eu tenho que fazer agora? Vou deixar um pouquinho menor aqui, tá? Só para poder... vocês poderem ver inteiro ali o que eu vou fazer, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, ó, uma média, tá? Eu vou pegar mais duas aqui, ó. E vou colocar mais duas aqui. Aqui nós não vamos usar, então eu vou mesclar. Aqui também não. Vou mesclar. E aqui também vou mesclar. Tá. Então, aqui, ó, eu vou fazer a média. E aqui também, média. Vou centralizar tudo aqui, ó. Tá. Então, essa média aqui, for um pouquinho maior, como é que eu faço para calcular a média no Excel, né? Vou deixar maior aqui um pouquinho. É que se eu deixar muito maior, eu não consigo fazer aqui, tá? Então, aqui, ó. Como que eu calculo média? Igual, né? O número a soma, né? A soma. Vou fazer assim, ó. Soma de tudo isso daqui dividido pelo número que eu tenho, que são 20, né? Então, outra coisa aqui, eu vou colocar 100 vírgula, tá? Para isso, eu clico no botão direito, né? Formatar célula. Eu tenho que colocar número aqui, e daí eu vejo quantas casas decimais aqui eu tenho. Isso aqui está tudo falando no PowerPoint de vocês lá, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Igual, soma de tudo isso daqui, fecha parênteses, né? Dividido por 20, que é o número de dados que eu tenho ali, né? 1462. Então, aqui eu já fiz a somatória que eu precisava, né? Vou deixar em negrito aqui. Acho que eu vou dar um destaque aqui também de amarelo, tá? Que são os valores que eu tô utilizando ali. Certo? Só um pouquinho lá. Um pouquinho lá, pessoal. Só um momentinho lá. Deixa eu só ver também se não tem ninguém aqui querendo entrar na aula. Não, tá tudo certo. Tá. Deixa eu aqui. Beleza. Então, aqui, ó, no meu y menos y', o que eu vou fazer? Só um pouquinho lá de novo. O que eu vou fazer ali? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar o sinal de igual para ele entender que é uma equação e vou pegar aqui o meu y, que é o 331. Então, ele está na célula B3, né? Então, eu coloco lá B3 menos o meu y'. Aonde que está meu y'? Está aqui, ó, no B24, tá? Então, menos B24, tá? Isso aqui vai estar gravado para vocês lá depois, né? Aí vocês também podem conferir lá, tá? Só que um detalhe, ó, deu menos 434. Só que eu vou ter que fazer isso daqui em tudo, tá? Então, ó, igual a B4 menos, depois que eu fizer a primeira vez, daí o resto fica fácil. B4 menos B24, né? B24. Olha lá, ó, menos 230.
Se eu pegar e correr aqui até embaixo, ó, eu vou ter um problema aqui, ó. Quer ver? Ó, B25, não posso. Eu tenho que ser B24. Tá vendo ali, ó? B26, não posso. Tem que ser B24. B27, não posso, é B24. Tá? Ó, opa, B24. Tá? O Excel é bom que ele já fala pra gente, né? Se tem algum erro. Ó, vou fazer bem rapidinho aqui, ó. 24. Vou terminar aqui para a gente ir seguindo depois no nosso os valores ali, porque vocês vão entender daqui a pouquinho por que a gente está fazendo tudo isso, tá? Último. Beleza. Então, o meu y menos y', que é o valor de viagem de cada veículo pela minha média dos veículos que eu calculei ali, né? Dos veículos, das viagens dos veículos, né? Agora, o x menos x' é a mesma coisa, só que com minha coluna x, né? Então, o que eu faço aqui? Ó? Igual ao meu C3 menos C24. Tá vendo ali? C4 é igual, né? C4 menos, opa, certo? C24 igual C5 menos C24. E assim por diante, né? Então, até lá embaixo. Só que eu tenho que corrigir daí, né? 24, 22, 24. E assim até lá embaixo, para que ele faça essa relação para mim. No caso aqui, é entre o número de funcionários, né, e a média dos funcionários nessas 20 edificações ali que estão compreendendo nesse exercício. Então, já estou terminando aqui. Aqui é a parte mais trabalhosa. Imagine você fazer tudo isso daqui na mão, né? Ia ser muito mais difícil de você conseguir fazer tudo isso na mão, tá? Beleza, terminei. Agora, agora, aqui no meu y menos y' vezes y é x menos x', eu já calculei o y menos y' e o x menos x'. Então, é só multiplicar um pelo outro. Ou seja, é o meu D3 vezes o E3, né? Então, igual D3 vezes é um asterisco, né? E3. Pronto. Tá aqui, ó. Só que eu vou colocar da mesma forma que eu fiz lá atrás, eu vou colocar sem casa decimal, tá? Então, botão direito, clico no número, tiro as casas decimais, boa. E aqui sim eu posso correr até lá embaixo. Ó. Ele vai calcular certinho para mim. Peraí, deixa eu ver aqui. D3, D4 vezes D4. Alguma coisa estranha aqui. Ah, olha aqui, ó. C4. Ah, espera lá, tem alguma coisa errada aqui.
Peraí que eu já acerto aqui. Tem alguma coisa errada aqui no C5 menos C24. Ah, não, tá certo agora. Tá. Aí, agora acertou. Beleza? E aqui, ó, que é o meu, é, o meu x menos x' ao quadrado, eu só replico essa equação. Aonde que eu tenho x menos x'? Nessa coluna aqui, né? Então, eu pego o E3, então, igual E3, e elevo ao quadrado dessa forma ali, ó. Tá? Chapeuzinho 2. Pronto. Elevou ao quadrado. Desço até lá embaixo. Pronto. Tem esses valores aqui. Tá? E aqui, mais uma vez, agora eu vou fazer uma soma. Soma de tudo isso aqui, ó. Vou colocar em negrito. E aqui eu vou colocar em amarelo. Porque são esses valores aqui que eu vou precisar, tá? A soma, eu faço assim, né? Igual, soma, e daí eu escolho todas as células que eu quero, fecho parênteses, pronto. Está ali a minha soma, né? Aqui também faço a mesma coisa, igual, soma, abro parênteses, escolho todas as células que eu quero, fecho parênteses, pronto. Aqui. Tá. É aproximadamente isso aqui, tá? Beleza. Por que isso daqui, pessoal? Agora nós vamos ver aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui com o slide para vocês agora. Ó, no slide, deixa eu voltar aqui. No slide, então, a gente vê por que a gente fez tudo isso, tá? Então, aqui, ó, tá a planilha do Excel, já coloquei para vocês, né? E a tabela de observação, estão ali. E aqui, eu já vejo os valores que eu preciso lá de trás. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui de novo a tabela. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui a tabela. Então, eu tenho aqui, ó. Eu preciso daqui, ó. O meu B é igual a somatória disso daqui tudo. E essa somatória aqui eu encontrei lá, que é o meu 61 e alguma coisa, né? Que está aqui, ó. Está aqui, ó. Vou colocar maior aqui. Estão vendo ali? Olha aqui, ó. É esse valor aqui, ó. Certo? E esse outro valor seria o meu x menos x' ao quadrado, está aqui. Dividindo um pelo outro, eu tenho o meu 0,438. Beleza? Bom, e para achar o meu A, eu vou me utilizar dessa equação aqui, ó, y' menos o bx, né? Ou seja, 765, deixa eu só achar aqui na tabela onde é que está, ó, que é o meu y', né? Na tabela, o meu y' está bem aqui, ó, porque o y', lembram? A minha somatória de tudo menos a média, né? Então tá aqui, ó, minha média, né? 765. Então tá aqui o meu y', 765, menos o B, que eu acabei de encontrar agora, 438, tá aqui, 438, vezes o meu x'. Meu x' é 1462, que é a média, tá aqui, né? Esses dois números aqui eu vou precisar. Beleza. Usei eles aqui, ó. Fiz todo um processo e achei meu A, 124,9. Beleza? Fechou aí, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que
A relação necessária, né, é a equação que eu acabei de encontrar as viagens de veículos, tá? É igual a 124 mais 0,438 vezes o número de funcionários, tá? Então, que é essa equação aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Essa daqui são as duas que nós utilizamos, né? Cadê? Não vou achar aqui agora. Mas essa equaçãozinha aqui, ó, que a gente achou, ela vai depender aqui, ó. As viagens de veículos, ela vai depender do número de funcionários. Então, vamos supor aqui, ó, que agora, porque eu já terminei o exercício aqui, tá? Mas porque o exercício era justamente encontrar essa equação aqui. Imagine que o meu número de funcionários é 150 funcionários, né? Então, eu pego a calculadora e passo assim, ó. 124,9 mais 0,438 vezes, falei 150 funcionários, né? 150. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem aí. Ó. Tá vendo? Aí, igual, viagem de veículos deu quanto ali, ó? 190,6. 191 viagens. Tá? Utilizando essa equação. Beleza? Matamos o primeiro exercício, né? Vamos para o segundo agora. O segundo é mais legal, hein? Análise de regressão linear com duas ou mais variáveis independentes. Agora o bicho pega, porque agora aquele lá era com uma variável só, né? Agora aqui não, aqui é mais de uma variável. Então vamos lá. A força e a durabilidade de um trecho de pavimento, nós estamos com pavimento, né? Nós vamos ver a durabilidade dele, são expressas por um índice chamado de índice de condição de pavimento. Pavement Condition Index, PCI, que varia de 0 a 100, em que 0 é muito fraca e 100 é excelente. O PCI está relacionado a diversas variáveis independentes. O X1 é a idade em anos do trecho do pavimento desde a construção até o recapeamento, né? Quando ele estava novo. X2, volume diário médio de tráfego, VDM. Essas nomenclaturas aqui a gente vai usar no exercício, tá? VDM, volume diário médio de tráfego. X3, número estrutural. O que é o número estrutural? Uma medida de capacidade do pavimento para suportar as cargas decorrentes do tráfego. Resistência do asfalto, né? Do pavimento. Os dados da tabela a seguir foram obtidos com base no levantamento de condição de 20 trechos de pavimentos individuais. 20 trechos dos pavimentos foram coletados dados deles e compilados em uma tabela. E também incluem o número de anos desde a construção ou reconstrução, o volume diário médio do tráfego e o número estrutural, que é esse NE ali, né? Utilize as técnicas de análise e regressão para desenvolver um modelo matemático que poderia ser usado como uma ferramenta para prever a condição futura dos trechos de pavimento nessa região. Então, nós vamos ver quanto tempo que basicamente é isso que a gente vai ver. Quanto tempo que o pavimento se deteriora com o passar dos anos, com o passar do tempo. É isso que é para fazer, utilizando todas essas variáveis mencionadas aqui nesse enunciado. Então, bora fazer o exercício? Olha aqui, ó. Aqui eu já tenho a solução e eu tenho a minha tabela. Então, o que eu tenho aqui, ó? Número de edifícios, né? Pavimentos de edificação, né? Então, eu tenho 20 trechos aqui. Eu tenho um índice de condição do pavimento, PCI, de 100, 93 e assim por diante, né? Lembra lá que vai de 0 a 100? Então, é o índice de cada um deles, 94, 79, 85 e tudo mais. A idade dos pavimentos em ano, 1,2 anos, 2,5, 10 anos, 0,1,
tá? 11,4 anos e assim por diante, né? O VDM, significa 1.000 veículos por dia, né? Que a gente viu Ô, aqui atrás, professor, ó, o tem VDM. gente esperando para entrar na sala. Quer entrar? Peraí que eu já... Beleza. Obrigado. Tem mais gente aqui. Beleza. Valeu, pessoal. Tá. Aqui, ó, o volume diário médio do tráfego, né? Então, e o NE, que é a resistência lá do pavimento, 4,2, 5,0, 5,1 e assim por diante. Resistência do pavimento, né? Beleza. Então, essa tabela aqui nós vamos utilizar para compilar os nossos dados agora, tá? Então, para isso, nós vamos usar o Excel de novo, utilizando uma ferramenta chamada ferramenta de análise, tá? Analysis Toolpack. É isso aí. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer junto com vocês de novo. Esse apesar de tudo, ele é mais fácil de fazer do que o outro lá. Deixa eu só pegar aqui. Tá? Vou colocar aqui. Fechar isso aqui já. Ó. Primeira coisa que eu faço, já vou digitar os dados ali, né? Deixa um pouquinho maior aqui. Beleza. Então, aqui estão meus dados, né? O número de edificações, o índice PCI, a idade em anos, VDM, UNI. Está tudo aqui. Daquela tabelinha que a gente acabou de ver lá, né? Primeira coisa que eu faço é observar se no meu Excel ele está habilitada essa ferramenta aí, né? De ferramenta de análise, tá? Para isso, eu vou aqui no pesquisar aqui do Excel, aqui em cima, ó, e digito aqui suplementos. Suplementos. Perceba que ele entrou aqui uma engrenaginha, tá? E eu clico nos suplementos. Ó, tá vendo? Aqui eu tenho 4 ferramentas de suplementos. Eu quero essa daqui, ó, ferramenta de análise. Clico nela e clico em OK. Beleza. A partir do momento que eu clico em OK, eu vou observar que o meu menu dados aqui, ó, ele vai mudar, tá? E lá na última barrinha de ferramentas que eu tenho aqui agora a análise de dados, tá? Nessa análise de dados, eu vou ter que clicar nela e vou ter que achar a opção regressão. Aqui, ó. Achei ali a opção regressão. Clico em OK e ele vai abrir essa caixinha de ferramenta aqui para mim. Tá bom? Eu vou ter que diminuir um pouquinho só aqui, pessoal. Deixa eu só... Vou cancelar, vou ter que diminuir um pouquinho, tá? Não se preocupem que esses dados aqui eles vão... Vocês vão ter todos eles lá no slide depois, né? Então, nessa ferramenta regressão, eu vou ter que fazer o seguinte agora. Eu vou ter que pegar aqui, ó, no intervalo Y de entrada e vou clicar nele aqui, ó, e selecionar o meu B1 até o B21 aqui, ó. Tá? Quando eu seleciono, ele já muda aqui para mim no meu intervalo Y de entrada. Tá? Eu não sei se vai ficar bom de enxergar, mas no slide tá bom de enxergar depois, tá? Depois, eu vou aqui, ó, no intervalo X de entrada, clico nele aqui, ó, e vou selecionar do C1 até o N21. Melhor, N não, o E21.
todas essas 3 colunas, tá? Com um detalhe, eu tenho que selecionar ali o título também, porque depois ele vai escrever para mim lá embaixo, tá? O título. Beleza. Aí eu tenho que clicar aqui, ó, em rótulos, em intervalo de saída. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Intervalo de saída, voltou. E eu vou colocar aqui agora, nesse intervalo de saída, eu vou escolher uma célula aqui, ó, que ele vai me retornar esses resultados aqui. Vou colocar aqui na célula G, por exemplo. Tá? Ó, GS1. Dou OK. Perceberam o que ele fez aqui, ó? Ele me deu um monte de retorno aqui, ó. Eu vou precisar disso daqui, ó. Vou até colocar em amarelo aqui. Desse daqui e dessa parte aqui, ó. Essas duas partes que eu vou precisar. Ele me retornou um monte de resultado, um monte de dados ali, tá? Mas eu vou precisar dessas duas ali, tá bom? Por quê? Agora eu vou voltar aqui com o PowerPoint, tá? Pelo seguinte, esperar um pouquinho. Porque aqui, ó, deixa eu pegar aqui ó, um modelo perfeito é aquele que se encaixa exatamente nos dados e tem valor R ao quadrado igual a 1. Então, se você pegar aqui, ó, o que a gente acabou de fazer aqui, ó, o R quadrado, ele deu 0,97. Então, ele não é um modelo perfeito, mas ele está muito bom, né? Por quê? Ó, enquanto um modelo que não se encaixa absolutamente tem o valor R quadrado igual a 0. Então, se ele se aproximar do zero lá, ele quanto mais próximo do zero, aquele R quadrado, pior é a minha situação. Já vou entender por quê. É menos... fugiu a palavra agora. Menos precisão. Menos precisão nos valores que eu vou encontrar, tá? Os valores normais estão na faixa entre 0 e 1, como o nosso caso ali, que é 0,97, né? Com valores próximos a 1 indicando um ajuste razoavelmente bom, como é o caso do exemplo, que é o R quadrado igual a 0,974, tá? Beleza. Então, o que nós vamos fazer com tudo isso agora, né? Na segunda seção destacada, que é essa daqui, ó. Oxi. Peraí. Ó, essa segunda seção destacada aqui, ó, que eu coloquei para vocês, né? Eu tenho aqui, ó, a inserção, idade em anos, VDM, ONE, né? Então, nessa segunda, nós temos a lista dos coeficientes modelo, que especificam os parâmetros do modelo linear que foi ajustado aos dados. Ou seja, nesse exemplo, o modo ajustado descreve a deterioração dos trechos do pavimento como segue. Então, nós temos que seguir essa equação 9 aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o meu PCI, que é o índice de condição do pavimento, que é o que eu quero, né? Ele depende do quê? Primeiro, do meu valor de interseção, que é esse aqui, ó, 99,66, que está aqui, 99,66, menos o 2,19, que seria a idade em anos, aqui 2,19, menos 2,19, vezes a idade, vocês já vão entender por que essa incógnita chamada idade, né? Que seria o número de anos desde a construção, a idade, né, do pavimento, menos 0,02, que seria o meu VDM, tá aqui 0,02, vezes o VDM, né, mais 0,09 vezes NE. 0,09 é o meu NE médio aqui, né, desse meu modelo que eu acabei de calcular. Então, isso significa que, lembrando que o VDM
é o volume diário médio de tráfego, né? Em termos de 1.000 veículos por dia, e o NE é o número estrutural, tá? Só para não passar em branco aí. A gente já falou isso, né? Então, imagine agora que, utilizando lá esse exemplo que a gente deu, né, que a gente construiu agora, eu coloque um valor de NE, que é o número estrutural, que é a capacidade do pavimento de suportar essas cargas, de 5,0. Tá? Estabeleci que o meu VDM para esse modelo vai ser de 5,0. Tá? De NE, desculpe. E que o meu VDM, que é o volume médio diário no tráfego, seja de 25.000 veículos por dia. Então, eu estabeleci esses dois parâmetros aqui, tá? A capacidade estrutural e o número de veículos por dia, certo? Beleza. A partir disso, fica fácil, porque utilizando aquela equação, eu posso agora substituir o meu VDM e o meu NE por esses valores aí, tá? Então, fazendo todo aqui, ó, multiplicando 0,02 vezes 25, 0,09 vezes 5 e fazendo a somatória com 99,66, né, eu encontro uma equaçãozinha. Reduzindo todos esses valores, eu encontrei esta equação aqui, ó. Tá? PCI é igual a 99,61 menos 2,19 vezes a idade do pavimento. Então, agora, veja só, o que eu quero saber? É a deterioração do meu pavimento com o passar do tempo, não é? Então, eu posso agora traçar esse gráfico aqui, ó, a partir da minha equação. E vamos supor que eu quero, em porcentagem aí, né, meu índice de pavimento, ao passar dos anos, eu quero saber como que ele vai estar com 6 anos aqui, ó. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego aqui, ó, 99,61. Então, vou na calculadora lá, ó, 99,61 menos 2,19 vezes 6, que são 6 anos. Ó, só digitei na calculadora ali, né? Certo? Igual, olha só como vai estar em 6 anos. Utilizando esses dados, eu encontrei ali, ó, 86,47, tá? Por cento de deterioração, o contrário disso, né? Ele está na sua vida útil, do 100%, ele está com 86,47, tá? Agora, vamos supor que eu quero em 10 anos. Então, vamos lá. 99,61 menos 2,19 vezes 10. Olha aqui, ó. 77,71% em 10 anos desse pavimento, tá? Com essas características, né? 25 mil veículos, né? 25 mil veículos por dia e a capacidade de 5,0, que é um número estrutural bem alto, né? Bom, do pavimento. Seria um asfalto bem feitinho. Ou seja, a figura abaixo traça essa relação para mostrar a tendência à deterioração da seção de pavimento ao longo do tempo. Eu consigo, daí, a partir dessa equação, prever, né, a deterioração do pavimento ao longo do passar dos anos. Deixa eu só fechar aqui. Beleza, pessoal?